Meu nome é Iris Sonta, sou filha de Frederico Júlio Sonta e Zoraide Maria da Silva Sonta. Uma família de músicos. Meu pai era autodidata em música e passou esse conhecimento para todos os filhos. De 14 irmãos, 11 são músicos, que foram músicos, alguns profissionais, outros amadores, e que alguns continuam, inclusive, que nem eu, continuo ainda, mas cantando na igreja, cantando casamentos, batizados, aniversários. E é um conhecimento que meu pai e minha mãe passaram para a gente. Inclusive, meus irmãos, com 13 anos, já tocavam em conjunto. Meus irmãos tocavam festa junto com meu pai. A minha mãe, que também era musicista. E todos da família foi passando de geração em geração. Hoje eu tenho vários sobrinhos que são professores de música, inclusive Blumenau, Florianópolis, Concórdia, Xanxerê, que estão passando a música para frente, ensinando outras pessoas. E até bisnetos bisnetos do meu pai, já estão seguindo o caminho da música. Inclusive, a minha família já teve conjunto só de irmãos e depois seguiu para frente com outras pessoas que se tornou esse conjunto aqui por vários anos. Gravaram vários discos. E ainda hoje a gente continua sempre contribuindo em corais, sempre fomos músicos, cantores de corais, regentes de corais. Meu pai foi regente, meu irmão foi regente, e inclusive eu também já tive coral infantil, coral de idosos, vários anos coral de italiano, e hoje eu continuo com o meu trabalho na igreja, cantando louvores a Deus. Maravilha. Vamos seguir daí então. O seu pai, ele era autodidata, e isso ele vivia aqui em Ipumirim antes da emancipação da cidade. Sim. E tal. Então seu pai animava festas lá no SET também? Quando tinha mato, uma vez ele tocou um baile, eles tocaram o baile para os fundos, porque o pessoal não deixava, ele ficava tocando gaita a noite inteira, não aguentava mais de tanto tocar gaita, a noite inteira animando. Então ele era autodidata e se criou a família toda aqui em Ipumirim. E ele abrilhantava festas, bailes, casamentos. Ele participava das atividades como músico lá no C7? No início, junto com meus irmãos, ele participava dos bailes. O meu pai abrilhantava os bailes de Querpa em Serra Alta, que fica aqui no município de Mirim, em São Rafael, Varanal, nas localidades. Ele abrilhantava juntamente com meus irmãos, ele abrilhantava as festas e os bailes, naquela época, né? E no Clube 7 aqui em Ipumirim também? Não existia o Clube 7 naquela Não existia. Época, era bem antigo, né? Mas era do interior, né? E quando veio a existir, daí também não... Daí ele já se mudou, ele foi morar para Nova Estrela, para outra comunidade, e ele estava doente já, daí já não conseguiu mais. Tá. Meus irmãos, sim, meus irmãos tocamos no Clube 7, tocamos em vários salões aqui na região. Você lembra qual foi a primeira vez, ou das primeiras vezes que você animou e cantou no Clube 7? Foi bailes de carnaval, bailes de... Conte pra mim, eu lembro que... E aí, me diz o ano. Ai, meu Deus do céu. Mais ou menos. Nos anos 66, por aí, os bailes de carnaval, Ipumirim, Lindóia do Sul, e depois também os bailes de São João, que eram muito tradicional, que a gente cantava aqui em Ipumirim e também Lindóia do Sul. Vocês faziam o baile não é paçoca, o baile da caipira?
Não, esse não. Esse baile era... de São João, mais o que a gente tocava era baile de carnaval. Aqui a gente tinha 4 noites, 2 noites em Pumirim, 2 em Lindóia e 2 matinê. Também para as crianças infantil, né? Os infantil também. Dizem que os bailes de carnaval aqui eram bem agitados, né? Os bailes de carnaval eram muito bons aqui. O clube, inclusive, enchia o salão e Lindóia do Sul também. Eram bailes muito bons na época. Tá legal. Então, e isso que você tem aí? Esse livro aqui são do coral que o meu pai dirigia. Ele passava dias e dias escrevendo as notas, escrevendo as partituras. Ele traduzia, ele compunha, ele traduzia de outras línguas, do alemão para o português. Ele nos ensinava línguas como, importante, o italiano, o francês, como é que se pronunciava. E o alemão também. Ele me ensinou como se escreve o alemão, como as letras, tu coloca as letras nas palavras, quais os significados delas. E ele ensinou isso pra gente desde criança. A gente desde criança participava do coral juntamente com ele na casa do meu pai. Inclusive nos fins de semana, na casa do meu pai era uma festa. Vinha meus irmãos para casa, um tocava aqui, outro tocava lá e tocavam junto lá. Vinham os vizinhos para ouvir eles tocarem. Parecia uma festa sempre na casa do meu pai, porque todos sabiam tocar música, alguns instrumentos. Agora eu quero que você vire algumas páginas. Isso. A maioria das músicas aqui que estão aqui são na língua alemã. E ele escrevia nota por nota. Nota por nota. Ele ficava dias escrevendo essas músicas aqui. Vergiss mich nicht. Não me esquece. Por nossa pátria oramos. Era aí que estava o anoitecer, né? É. Acho o anoitecer lá. Aqui tem o anoitecer. Cantarola um pedaço do anoitecer para mim, mas deixa eu me colocar aqui. Atenção. Vai? Vai. Opa, não vai. Agora vai. Inclusive, esse anoitecer era um canto muito lindo que eu adorava de cantar, que foi meu pai que ensinou, que era do Tesouro Orfeônico. Suave a noite desce sobre a terra e o mar, todo mundo em prece volta a descansar. Muito bom. Nós vamos ter que fazer mais uma vez. Faz de novo porque entrou um blim blim, blom blom, blum blum. Vamos de novo, do mesmo jeitinho. Do mesmo jeito, né? O que for. Esse anoitecer, inclusive, é um canto muito lindo que meu pai ensinou, que é do Tesouro Orfeônico, e que eu adorava cantar. A gente cantava em 4 vozes, né? Era coral de 4 vozes, né? E eu adorava cantar esse aqui. Suave a noite desce sobre a terra e o mar, todo mundo em prece volta a descansar. Muito bom. É isso aí. Essa parte tá. Esses são os seus pais? Sim. O nome da sua mãe era? Zoraide Maria da Silva Sontag. Frederico Júlio Sontag, meu pai. Sontag. Sontag. S-O-N-N-T-A-G. N-N. N-N. Só que o meu tá diferente porque o cartório errou. A sua mãe, que idade ela tinha nessa foto? 94, acho que é. E ela tocou sempre? Sempre. Até anos 98 ainda ela tocava. Que beleza. Daí ela, no 99, o dia que ela fez 99, ela caiu.
Então essa família, você lembra onde foi mais ou menos isso ou não? Que evento é esse? Não, não precisa pegar foto, só diga onde foi. Isso aqui? É. Mas não sei onde foi essa foto. Não lembro. E a época tampouco você lembra? É nos anos 70, 80, no salão de festa em Serra Alta, num baile de Kerb. E na outra foto, na guitarra, é meu irmão e sou eu cantando. Tá. Lembra que ano foi isso? Em 60, 1960. 1960. Vamos gravar um pouquinho. Essa é a tua família toda, que é essa foto de 58, mais ou menos, que você disse. É, aqui é toda a minha família, todos meus irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, eles eram 14 irmãos. Cadê você? Eu tô aqui, ó. Ah, lá atrás. Uhum. Tinha uns 10 anos, mais ou menos. O seu pai tá ali com o pequenininho? É, com o pequeno. O pai e a mãe no centro ali. No centro, né? Com os pequenos ali. É, são meus irmãos menores, os mais pequenos. Então essa aqui você tem 5 anos, é isso? É. Tá. É 1964, casamento do seu irmão. É. O nome dele era? Martim. Martim. E ele é músico e pai do professor de Concórdia. O que você lembra dessa foto? Essa foto eu lembro que o meu sogro foi um construtor, um dos construtores. E que ajudou a arquitetar, não sei se foi o cabeça, mas que ele foi um dos arquitetos ali dessa ponte coberta. Onde é que fica essa ponte? Fica aqui nessa rua, na rua aí no fundo. Agora fizeram, inclusive na época procuraram a foto porque vinha uma verba da Alemanha para reconstruir ela. E não encontraram a foto. E eu não sabia da existência dessa foto, depois que eu descobri, né? E daí agora fizeram de novo ela coberta, né? Esse aqui é um moinho que foi construído em São Rafael. O proprietário é o Sr. Marcos Kessler, que ele inclusive era professor da comunidade. E os construtores foram o meu irmão Beno, meu irmão Arno e um amigo deles, o Arno Green. E inclusive eles estão na foto, aí nas janelas. E em frente ali está o seu Marcos e sua filha, a Doris Kessler. Então, eram carpinteiros, marceneiros, sim, pedreiros durante o meu pai era meio marceneiro e os meus irmãos bastante eram marceneiros também. Os meus dois mais velhos, por exemplo, hoje os filhos do meu irmão mais velho constroem casas. Okay. Onde é que foi isso? No Clube 7 de Setembro, aqui pro Mirim. O 7 só não tinha missa. É, no Clube 7 de Setembro, nós tocávamos carnaval ali. Isso aí o que é? É a serraria, que pertencia ao seu Antônio Lape e seu cunhado Clemente, que era na comunidade de São Rafael, Ipumirim, mais ou menos em 1950. Então tá, essa é a foto do chiqueirão, né? É. Chiqueirão. Chiqueirão é um nome engraçado, né? É. O primeiro chiqueiro moderno com banheira para os porcos de engorda, financiado no banco em Joaçaba, porque Concórdia nem existia banco naquela época. Esse chiqueiro pertencia à família do Luiz Parisotto. Tem ano aí que diz ou não? Não sabe o ano? Mais ou menos em 58, 60 por aí. Você lembra de ver esses chiqueiros, essas coisas? Sim, inclusive os chiqueiros modernos na época era novidade, a gente ia ver os porcos no chiqueiro, ia ver os porcos de engorda, chiqueiro que existia com banheira para os porcos tomar banho, tudo isso. E antes os porcos eram criados como? Eram criados fechados, eram em piquetes, mangueiras, soltos. Essa foto? É de um casamento lá na casa do meu sogro, do meu cunhado. Essa aqui era minhas cunhadas fabricando colchão. Como é que elas fabricavam o colchão? O colchão era fabricado, o tecido com crina, com capim. E sobre o capim era uma camada de lã de ovelha. E que na época elas eram as construtoras aqui de Ipumirim, faziam esses colchão. Era moderno na época e gostoso, porque antes só existia aqueles de palha de milho que a gente mexia, sabe, dentro. Eu dormi naqueles também.
E elas faziam para a comunidade, então? Fazia para a família, para quem encomendava, elas faziam. Era um trabalho. Era um trabalho que elas tinham. Quem é essa criançada aí? Essas crianças eram meus alunos da escola dominical da Igreja Luterana. Eu tinha 16 anos na época e eu tinha aproximado umas 30 crianças que todo domingo a gente se encontrava na igreja, lia trechos bíblicos, explicava sobre a Bíblia para eles, catecismo. Era que ano isso? anos 60, eu acho. Uhum. E aonde era? Na comunidade de Varaná, Linha Varaná. E essa foto, Iris? Essa foto é da minha família. Meus pais, meus irmãos, minhas cunhadas e 2 cunhados. E todos os sobrinhos da família naquela época. Todos os sobrinhos. Ideia do ano? Eu tinha 10 anos, 55, por aí, 56. Por que era um encontro de professores? Olha, eu nem sei te explicar na época porque eu era pequena, talvez apenas nascida. Era a reunião dos professores que eles se encontravam em concórdia, que nem hoje em dia, sei lá, para formação, uma coisa assim, né? Ok. Aqui são os meus bordados. Eu bordo há muito tempo, que são os bordados que eu aprendi com a minha mãe e também com as minhas irmãs. A minha mãe que aprendeu na sua família, há muitos anos atrás. Esse bordado são os pontos livres, que está incluído o ponto corrente, o ponto atrás, o ponto cheio. É uma atividade que estava desaparecendo, mas que agora está surgindo de novo com cursos, com coisas. A gente tem uma associação de artesanato e que aqui a gente passa o conhecimento da gente para outras pessoas, para gente mais jovens, a gente se reúne em grupos. O ponto que a gente sabe, a gente ensina para outras pessoas que querem aprender. E também para mim é ótimo, é uma ótima terapia. Dá para pensar assim, quando eu estou na música, que eu estou concentrada, isso me traz uma paz, me traz uma tranquilidade. E o bordado também é isso, quando eu estou bordando, que estou sozinha, isso me traz calma, tranquilidade, é muito gostoso, muito prazeroso.